Muito bem, vamos lá. Nós vamos para o nosso estudo de hoje. O livro Plantão de Respostas, transcrição do programa Pinga Fogo, de 23 de dezembro de 1971. Então, vamos aqui para as questões trazidas para nós, né, a partir das perguntas que o Chico recebia, respondendo ali com as orientações de Emmanuel e de outros espíritos amigos. Isso aí, tem um monte de dia, Hermes. Daqui a pouco, batendo os 30 mil dias, hein? Isso aí. Vamos lá, meus amigos. Nós vamos estudar, então, no dia de hoje, o tema eutanásia. Né? Primeiro aqui, o estudo da doutrina espírita, acabei não colocando ali no nosso banner, mas nós fechamos no nosso encontro passado os temas doenças e cura, 3 perguntas relacionadas com esse tema, e depois educação mediúnica, falando para nós aqui sobre se uma pessoa que se recusa a desenvolver a sua mediunidade, se ela sofre algum castigo ou se tem alguma cobrança. No nosso encontro de hoje, então, falamos também sobre espírito e perispírito. Lemos ali um trechinho do artigo da Revista Espírita sobre os fenômenos físicos, né, que Kardec apresentou para nós lá na revista de 1858. E agora aqui a gente vai para o estudo da doutrina espírita. É bem curioso, né, que muitas perguntas que foram colocadas aqui, elas são perguntas pessoais e muitas vezes a gente até estranha um pouco, né, o porquê de fazer uma pergunta como essa. Mas as pessoas estavam lá para tirar suas dúvidas, né, e naturalmente o Chico respondia ali com toda a paciência, com todo o carinho. Né? Então, quando se fala no estudo da doutrina, é colocado para nós aqui na pergunta: por que quando estamos lendo um livro espírita, nossos pensamentos se dispersam? Imaginemos fazer uma pergunta dessa num programa como aquele. Mas o Chico responde aqui com carinho. É preciso, antes de qualquer coisa, ter um método de leitura, e não ler nas horas de cansaço ou sono. Procure recomeçar a leitura sempre que o fato ocorrer. Faça-o frase por frase, grifando suas dúvidas, para posterior estudo. Então Chico deu aqui alguma pequena dica. E eu me lembrei, bom dia Andréia, eu me lembrei de uma pergunta que foi falada para o Divaldo, que a pessoa dizia assim: mas Divaldo, toda vez que eu faço prece antes de dormir, eu durmo no meio da prece e não consigo terminar. Aí o Divaldo falou assim: então você faz a prece em pé que você não dorme. Né? Então, na verdade, quando a gente fala não apenas na leitura de um livro espírita, mas em qualquer leitura, nós somos meio que acostumados, né, a fazer uma leitura meio que forçada. Forçada porque a gente não tem muita vontade, muita disposição para isso. Então, para a gente ler, a gente arruma sempre aquela posição confortável, a gente sempre arruma, como qualquer adolescente, né, a gente faz a leitura deitado, porque é muito mais confortável, e aí então, né, vem todo aquele relaxamento e a gente acaba perdendo a concentração. Então, quando nós falamos em leitura de livros espíritas, que tem por objetivo o estudo, há a necessidade de um método de estudo. Então, estar ali num ambiente confortável, num ambiente silencioso, no momento em que você reserva para fazer a leitura, e não naquele momento de sono e de cansaço. Então, porque do contrário, a gente realmente vai acabar se dispersando, vai acabar se distraindo. E a vantagem também, né, o que a gente sempre lembra, é que o estudo feito de um livro de um modo compartilhado, ele acaba sendo muito mais eficiente. Né? Nós vemos isso até mesmo na nossa experiência pessoal aqui no nosso trabalho. Todos os dias nós estamos aqui lendo página depois de página, e se nós colocarmos ali no nosso roteiro, nas nossas anotações, quantos livros nós já lemos juntos, né? Não apenas lendo, mas fazendo a leitura, fazendo comentários, fazendo complementos e tudo mais, nós ficaríamos surpresos, né, da quantidade de temas que nós já estudamos. Então, muitas vezes nós temos, né, essa dificuldade, mas nos dias de hoje, quando nós temos, né, uma oportunidade de formar grupos de estudos, formar grupos de trabalho, fica muito mais prático o nosso estudo e também mais profundo o nosso entendimento. Então, essa recomendação que o Chico trouxe para nós, colocando aqui mais uma vez, né, um método de leitura
e não ler nas horas de cansaço ou de sono. Porque no caso, se o indivíduo quer aprender, ele não pode simplesmente aproveitar ali as horas vagas, as horas de relaxamento para fazer aquela leitura. Ele precisa realmente se dedicar para o aprendizado, para ter concentração, né? O Brás colocou, né, poucos dias dormi ouvindo uma palestra do Divaldo, sonhei com ele, foi muito real, né? Ele ainda gostou de mim, eu lembro que você comentou, né, Brás? Bom dia, Elcio. A Marião colocou, né, a Nete Guimarães falou que teve uma época em que ela fazia leituras caminhando. Pois é, então assim, é o ideal você ter ali uma posição que seja confortável, mas que não seja cômoda demais. Porque essa acomodação faz realmente com que a gente desperte, que a gente fique um pouco mais relaxado. E outro detalhe também, né, fazer sempre um método de estudo bastante interessante é você fazer fichamentos, né, do material que está sendo lido. Então, por exemplo, você tem ali um livro, seja ele um romance, seja ele um livro mais didático, mais técnico, é você pegar, por exemplo, ali num caderno, numa folha, e você colocar o índice, e nesse índice, né, em cada tema que você colocar, cada capítulo, você fazer ali, pegar pequenas frases, pequenas observações, porque isso faz com que você mantenha focado no livro. Então esse fichamento é um método muito interessante que nas escolas ensinam os alunos a fazerem isso. Que os professores muitas vezes fazem, né, para comprovar que o aluno realmente leu. Então ele pega aquela ficha técnica, coloca ali o nome do livro, o autor, a editora, qual é ali um resumo do livro, quem são os personagens, locais, datas, eventos e tudo mais. Então, nós encontraremos aqui na internet com facilidade fichamentos de livros, especialmente aqui no caso dos livros espíritas, livros de André Luiz. Então nós vamos encontrar ali um livro dele, um desses romances, dessa coleção, né, da vida no mundo espiritual, e aí depois você verá ali, capítulo a capítulo, um resumo, e depois também ali um fichamento de quem são as personagens. Então é um método de leitura e estudo ao mesmo tempo. Diferentemente de uma leitura de entretenimento, em que você pega um romance agradável, você faz a leitura dele apenas para passar o tempo. No caso do estudo, ele tem ali uma conotação diferente. E, infelizmente, nós, pelo fato de termos uma educação precária no nosso país, a gente lembra que a leitura acaba sendo para nós realmente algo desagradável, de um modo geral. Basta a gente ver nas escolas, né, quando os professores fazem a programação de leitura, né, nas aulas de literatura e tudo mais, a gente vê que os alunos assimilam isso, né, ou melhor, cumprem essa tarefa com muita insatisfação. E, por sua vez, em casa, os pais acabam não estimulando também. Então, é claro que nós temos exceções, né, de alunos, professores, famílias que têm ali o hábito da leitura. Mas, de um modo geral, isso não acontece. Só que isso também acaba refletindo no estudo da própria doutrina, porque ela vai exigir de nós também um método de estudo e uma concentração que nós acabamos não desenvolvendo na época da nossa formação acadêmica. Portanto, isso acaba refletindo no nosso dia a dia. Se nós temos esse hábito desde o início, hoje nós vamos ler com naturalidade, com tranquilidade, porque isso faz parte da nossa rotina de estudos. Né? Então, assim, esse é um método interessante, você colocar ali, pegar ali um fichamento. Eu me lembro na época de escola, né, os professores pediam umas fichas, né, umas fichas, parece com papel cartão pautado, né, e você tinha que colocar o nome do livro, todos os dados, resumos e tudo mais. No final das contas, você vê que realmente você leu o livro e você entendeu o que ele fez. Né? O Hermes colocou, né, pessoas que quando lê parecem se afastar do mundo, né? De fato, né, são bem concentradas no livro de fato. Mundo Maior só consegui ouvindo aqui, né? Estava muito acima. Tá certo, Brasil. Dudu colocou, né? Hoje você tem audiobooks que podem ser escutados trabalhando, caminhando no carro. E mesmo assim, Dudu, né, você pode até ouvir, mas o fato de você estar dirigindo e você estar trabalhando, você também não se concentra. Então a tecnologia vem para facilitar a nossa vida, para a gente dizer, nossa, eu escutei ali tantos livros, mas quantos deles você de fato assimilou o que estava escrito? Porque a leitura é um trabalho intelectual. Eu me recordo de uma passagem do Leandro Karnak, cheguei a conversar com vocês sobre isso, e ele fazia uma entrevista, ele participava de uma entrevista com Roberto Dávila, lá na Globo News. E aí, então ele comentava que, como ele era historiador, professor, trabalhava ali com filosofia e tudo mais, o trabalho dele era intelectual. Então ele comentava que quando ele estava em casa ali fazendo leitura,
todo mundo ficava pedindo alguma coisa. E ele falava assim, eu estou trabalhando. Não, você não está trabalhando, você está lendo. Porque nós estamos acostumados que qualquer tipo de atividade tem que ser uma atividade braçal, uma atividade física, e não uma atividade intelectual. Então, quando você se deita numa rede e você abre o seu livro e você fica concentrado, dá a impressão que você não está fazendo nada. Porque é uma tradição nossa, é um hábito nosso. Mas, na verdade, quando nós estamos estudando, é importante que nós mudemos esses métodos para poder acrescentar ali um elemento a mais que nos ajude na concentração. Né? Pois é, André, isso é bom, né? E aí a gente lembra, né? Eu, como tenho ali uma verdadeira aversão a qualquer tipo de rabisco em livros meus, né? Então eu não gosto de fazer nenhum tipo de anotação. Por isso, então, você coloca uma ficha. Mas você tem aquelas pessoas que colocam ficha, colocam flechinha, passam marca-texto, né? Ou aquele marca-texto para destacar alguma frase. Né? O estudo, por exemplo, né? Me lembro de uma época em que eu lia Manuel Filomeno de Miranda e muitas passagens ali eram quase indecifráveis, porque o português que ele usava era um português muito, muito antigo, né? Portanto, tinha ali vocábulos que não faziam parte do nosso cotidiano atual. E aí então você tinha que sublinhar aquela frase, procurar no dicionário, para depois você fazer a interpretação. Mais ou menos o que a gente faz aqui hoje. Estudando a própria Evolução em Dois Mundos que André Luiz traz para nós aqui naquela primeira parte, muitos conceitos, muitos temas, né, que são relacionados com a biologia, com a evolução, né, dos seres vivos, são temas ali que se a gente não para fazer pesquisa, e foi necessário fazer isso, conforme a gente ia fazendo aquela leitura, eu tinha aqui meu navegador aberto, com várias abas em cima de dicionários, com páginas de dicionários, para que a gente pudesse entender o que ele estava falando, porque do contrário você passa simplesmente por cima das frases, você lê o que está escrito ali, mas você não consegue compreender o seu sentido. Então, o método de estudo mesmo, de leitura você pode ler como entretenimento, mas para estudo propriamente dito, porque o tema é colocado para nós aqui, dizendo, né, por que quando estamos lendo um livro espírita, nossos pensamentos dispersam? Porque você está simplesmente lendo como se fosse ali uma distração, como se fosse um entretenimento. Então, por isso é importante para quem gosta ali colocar as observações, fazer comentários, colocar asterisco ali, colocar referências, fazer marcações, isso tudo prende a nossa atenção. E quanto mais técnico o livro, ou muitas vezes é um livro que nem sempre ele tem ali um roteiro interessante, porque ele não chama atenção, aí exige mais atenção ainda de nós. Por isso, então, é importante, né? Sempre a concentração, sempre a atenção e, se possível, fazer ali muitas anotações para poder ajudar na nossa concentração. Elcio colocou, né? O céu não deixa nem ouvir o mundo cair, né? Não pode ver eu estudando ou lendo. Pois é. Exatamente, né? O coronel ali acaba pegando no pé, né? Mas nesse caso a gente lembra, né? Que, como eu falei para vocês do Leandro Carnal, nós ainda, nós brasileiros principalmente, temos essa ideia, né? A ideia de que o trabalho, o esforço, a atividade é sempre algo físico, algo braçal. E, na verdade, a gente tem que compreender que o esforço, o trabalho intelectual também vale muito nisso. Também deve ser considerado. Quando li Conduta Espírita de André Luiz, cheguei à conclusão que tudo, que como é ilegal, imoral ou engorda, né? Exatamente, né? Como tudo, né? Então, muito bem, essa foi a pergunta trazida pelo Chico, e ele coloca para nós aqui, né, que recomeçar a leitura, né, marcar frase por frase, grifando para as dúvidas, para posterior estudo e tudo mais. É uma dica, uma orientação interessante que ele passa para todos nós, sem dúvida nenhuma. Próximo tema, passando aqui para um outro assunto para nós, eutanásia. Esse é um tema bastante interessante de ser estudado, necessita de um suporte técnico e, ao mesmo tempo, também é um tema bastante polêmico. Né? A nossa sociedade hoje discute esse tema da eutanásia. Né? Vocês se lembram que no campo da filosofia, da sociologia, nós temos temas em debate como eutanásia, pena de morte, aborto. Então a sociedade hoje procura discutir e muitos países acabam entrando nesse debate e também entrando em conflitos por causa de opiniões variadas, né, por causa da visão que se tem. Alguns têm uma visão materialista, outros têm uma visão espiritualista. Dentro dessa visão espiritualista tem uma visão distorcida,
uma visão mais certa com a realidade, enfim. Então temos ali, nesse processo de desenvolvimento, o que os espíritos procuram fazer é trazer para nós orientações, mas jamais imposições. Porque não há como você impor alguma coisa se você mesmo não modificou o seu modo de pensar, o seu modo de ser. Então o caminho é apontado, a referência é apresentada, mas a mudança de atitude depende de cada um. Então, inicialmente, a gente vai falar sobre eutanásia. Depois eu vou complementar, porque nós falamos um pouquinho atrás aqui sobre doação de órgãos, que é um tema que vale a pena a gente resgatar para aproveitar aqui essa nossa deixa, né? Então, a pergunta que é feita sobre eutanásia. Qual postura se deve ter perante a eutanásia? Estando o corpo físico sendo mantido por instrumentos, o espírito continua ligado a ele ou não? Antes de nós entrarmos na resposta do Chico, vamos fazer aqui uma leitura para entendermos um pouco mais sobre essa questão da eutanásia. Eu estou aqui no site tuasaude.com falando um pouquinho sobre eutanásia, ortotanásia e distanásia. Importante, nós sabemos a diferença dos três e as repercussões sociais e espirituais dessas condutas, né? Aqui é a seção clínica geral. Aqui nós temos a doutora Elaine Aires, que é formada pela Escola de Medicina, pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e ela escreveu esse artigo então e ela diz o seguinte para nós. Eutanásia, distanásia e ortotanásia são termos que definem formas de abordagem médica em relação à morte do paciente. Então o paciente lembra que ele não morreu, mas ele será conduzido à morte, à desencarnação. Assim, a eutanásia é definida como ato de antecipar a morte. A distanásia caracteriza uma morte lenta com sofrimento, enquanto que a ortotanásia representa a morte natural, sem antecipação ou prolongamento. Eutanásia antecipa, distanásia prolonga e ortotanásia segue numa forma natural, sem antecipação e sem prolongamento. Esses conceitos são muito discutidos no contexto da bioética, que é a área que investiga as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, animal e ambiental, pois as opiniões podem variar em relação ao apoio ou não dessas práticas. Então, nós vemos aqui que a bioética é essa área, né, da medicina, da saúde de modo geral, que traz para nós ali diversas discussões, porque esse tipo de comportamento depende muito de cultura, tradições, crenças. Tanto que nós vemos, né, que para um país materialista, a eutanásia acaba sendo um procedimento absolutamente legítimo. E não significa necessariamente uma questão de maldade, de egoísmo, é apenas a visão daquela cultura. Nós até estudamos aqui, né, sobre costumes que o próprio Chico trouxe para nós. Só para a gente poder lembrar aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Importante a gente fazer essas conexões para aproveitar aqui, né? Então, foi perguntado para o Chico, as crenças e costumes variam muito ao redor do mundo. Coisas que para nós são consideradas negativas, para indígenas e esquimós são vistas com outros olhos. O mal está na intenção ou na ação? O Chico respondeu, as crenças e costumes variam com o tempo e no espaço de acordo com o grau evolutivo da sociedade a que pertencem. Houve uma época em que a escravidão era considerada normal, assim como atualmente há países desenvolvidos economicamente que consideram legítimo o aborto e a pena de morte, e acrescentamos aqui também a própria eutanásia. De uma maneira geral, as nossas imperfeições independem do nosso grau de evolução intelectual. Contudo, o conhecimento pode nos auxiliar a diferenciar o que é moralmente correto do que não é. Nesse caso, como em todos os outros, o mal está em não se repetir uma intenção que se sabe que é moralmente incorreta. O espírito verdadeiramente evoluído nem sequer cogita o mal. Chegaremos a este nível, afastando as más intenções que surjam no nosso espírito para que, além de não se tornaram nunca ações concretas,
esse gênero de pensamentos enfraqueça até desaparecer por completo. Convém lembrar que esse exercício é individual e que não se deva nunca impor normas de conduta a outras pessoas ou povos, pois a cada nível evolutivo corresponde um padrão de conduta adequado. O verdadeiro ensinamento é o exemplo. Então, essa questão aqui que o Chico colocou para nós a respeito dos costumes está diretamente ligado com essa questão da eutanásia. Porque fala sobre cultura, fala sobre crenças, tradições. Portanto, o que nós vemos aqui... Valeu, professor. Então, nós vemos aqui, vamos à explicação que ela continua trazendo para nós. Então, vemos que dentro da própria bioética, nós temos essas discussões e as opiniões desses profissionais que estudam e que atuam dentro desse campo de análise de conduta, que é a bioética, varia muito a bioética aqui no Brasil com a bioética na Rússia, por exemplo. Um país que durante muito tempo vivenciou ali a ideia materialista, a ideia do ateísmo. Embora hoje nós tenhamos, depois do fim da União Soviética, nós tivemos ali as igrejas ortodoxas florescendo de novo. Então vamos lá. Entretanto, em geral, a eutanásia é proibida por lei na maioria dos países, na maioria, enquanto a distanásia é considerada uma má prática da medicina. E a ortotanásia é uma boa prática, sendo a sua realização recomendada durante os cuidados de pessoas com doenças incuráveis e terminais. Então, a eutanásia, que é a antecipação, é proibida na maioria dos países. A distanásia é considerada uma crueldade, uma prática negativa da medicina, porque você vai prolongando o sofrimento da pessoa. E a ortotanásia é você deixar que as coisas aconteçam naturalmente com pessoas com doenças terminais ou incuráveis. Mas até aí tudo bem, a gente entendeu os conceitos. Mas no momento em que você se depara com essa questão, como você avaliar exatamente o estado daquele paciente? Você não quer que ele desencarne, você não quer que ele morra, portanto você pede para que os médicos façam ali todo o possível para que ele fique bem, para que ele fique vivo. Depois nós temos também ali, nessa parte da ortotanásia, que você se vê impotente não fazendo nada. Você vai dizer, eu não vou fazer nada, vou deixar ele viver naturalmente. Só que aí você tem a questão da dor, a questão do sofrimento. E aí nós temos, no caso da medicina, aquela área da medicina que fala sobre os cuidados paliativos. E nesses cuidados paliativos você tem médicos que procuram levar a esse paciente não a ideia da morte, mas fazer com que ele viva o mais confortavelmente possível durante o período em que aquela doença, infelizmente, acaba ali o acometendo. E que a medicina já mostra também que é um estado irreversível, que ele vai ter ali a sua degeneração e, consequentemente, a sua desencarnação. E é uma área, assim, muito difícil de ser trabalhada. O profissional, ele lida ali com emoções, lida com vidas, e depois ele tem que ver ali exatamente qual é a sua conduta. É algo bastante difícil. Então nós temos aqui, só um quadro resumido, eutanásia, antecipar a morte, quando se tem uma doença que não tem cura. Então, eutanásia, todas as doenças vão falar sobre essa questão, Então, dias de vida e sofrimento. Ortotanásia, morrer naturalmente, não fazer procedimentos invasivos para prolongar a vida, prolongar os dias de vida, morrer na hora certa. E depois, a distanásia, prolongar a morte, morte lenta com sofrimento e dor. Mais dias de vida, mais sofrimentos. Então, a eutanásia, menos dias, menos sofrimento. A distanásia, mais dia, mais sofrimento. E a ortotanásia, morrer na hora certa. E ela continua aqui para nós. Eutanásia, antecipar a morte. A eutanásia é o ato de abreviar a vida de uma pessoa. Esta é uma palavra de origem grega que significa boa morte, pois a sua intenção, quando praticada, é acabar com o sofrimento da pessoa que vive uma doença grave e incurável. Entretanto, a eutanásia é ilegal na maioria dos países, já que envolve a vida humana, o bem mais precioso que se pode ter. Os profissionais contra essa prática afirmam que a vida humana é inviolável e ninguém tem o direito de abreviá-la
E, além disso, é muito difícil definir quais pessoas ainda podem ter o sofrimento aliviado sem que seja necessário antecipar a sua morte. Tipos de eutanásia. Existem tipos diferentes de eutanásia que definem melhor a maneira como esta antecipação da morte será feita, e incluem, então, primeiro, eutanásia ativa voluntária. É feita pela administração de medicamentos ou realização de um procedimento com o intuito de levar o paciente à morte após o seu consentimento. Suicídio assistido. Então, eutanásia ativa e voluntária. Voluntária no sentido da pessoa consentir esse procedimento. Suicídio assistido é o ato realizado quando o médico fornece medicamentos para que o próprio paciente possa abreviar a vida. Nesse suicídio assistido, tem um filme chamado Mar Adentro. Mar Adentro. É um filme espanhol que conta a história de um homem que fez um mergulho ali numa praia e ele bateu a cabeça numa pedra e fraturou a coluna, tendo ali um alto grau de paralisação do corpo. E esse filme tem um debate filosófico muito interessante, porque era um homem inteligente, um homem com muitos argumentos, e ele discutia com a família, com médicos, com religiosos. E o filme vai mostrando esses debates em que ele defendia a posição dele. E todos os outros procuravam apresentar argumentos diferentes. E esse foi um caso real que aconteceu na Espanha, em que esse homem, que era tetraplégico, entrou na justiça pedindo o direito do suicídio assistido, já que ele não poderia cometer o suicídio, porque ele estava completamente paralisado. Então ele precisava de alguém que o ajudasse a tomar aquele remédio. E aí então o filme, como ele é baseado nessa história real, o suicídio aconteceu, a justiça não autorizou, e um grupo de amigos, então, todos eles fizeram ali um acordo em que colocaram na frente dele um copo com canudo, e ele tinha apenas o trabalho de alcançar esse canudo e tomar esse remédio. Ou tomar aquele veneno, que fez com que ele desencarnasse. E aí, se por acaso a justiça viesse punir alguém, ela teria que estar ali com todos. Todos estariam envolvidos. Então foi um debate muito interessante que aconteceu na Espanha por causa dessa questão do suicídio assistido. Então é o ato realizado quando o médico fornece medicamentos para que o próprio paciente possa abreviar a vida. E depois, eutanásia ativa involuntária. Se voluntária, nós temos ali então a vontade do paciente, a involuntária nós temos então a administração de medicamentos ou realização de procedimentos para levar o paciente à morte em situação na qual o paciente não consentiu previamente. Essa prática é ilegal em todos os países. É importante lembrar que existe uma forma diferente de eutanásia chamada eutanásia passiva, caracterizada pela suspensão ou término dos tratamentos médicos que mantém a vida do paciente, sem oferecer nenhum medicamento para sua abreviação. Esse termo não é muito utilizado, pois considera-se que, nesse caso, não se causa a morte da pessoa, e sim tem o intuito de permitir que o paciente morra naturalmente. E por isso não é ilegal. Esse ato é incluído na prática do ortotanásia, explicada melhor a seguir. Então, países onde a eutanásia é legalizada. A eutanásia ativa ou o suicídio assistido são legalizados na Holanda, Bélgica, Suíça, Luxemburgo, Alemanha, Colômbia, Canadá e em alguns estados dos Estados Unidos da América. Esses países consideram que a pessoa maior de idade, com consentimento esclarecido e assinado, ou menor com consentimento dos pais, tem o direito de decidir morrer, em situações específicas, como no caso de uma doença incurável em que cause sofrimento. Eu me lembro de um filme que mostrava a história de uma pessoa que ela queria ir para a Suíça para poder receber a eutanásia, porque lá era legal. Então todo o assunto rodou em cima disso e ele acabou indo e acabou desencarnando. A ortotanásia. Ato de morrer naturalmente. A ortotanásia promove uma morte natural, digna e que segue o curso da vida
sem que sejam feitos tratamentos considerados fúteis, invasivos e superficiais para manter a pessoa viva e prolongar a morte, como respiração por aparelhos, por exemplo. A ortotanásia é praticada por meio de cuidados paliativos, abordagem que procura manter a qualidade de vida do paciente e da sua família em casos de doenças graves e incuráveis, ajudando no controle de sintomas físicos, psicológicos, sociais e espirituais. Então, controle, para quem quiser depois conhecer um pouquinho sobre cuidados paliativos, tem temas bastante interessantes, tem vídeos bastante interessantes sobre isso. Assim, na ortotanásia, a morte é vista como algo natural, pelo qual todo ser humano irá passar, buscando-se o objetivo que não é abreviar nem adiar a morte, mas sim buscar a melhor maneira de passar por ela, mantendo a dignidade da pessoa que está doente. Nós tivemos o caso de nós, na minha família, o caso de uma tia já idosa, que acabou tendo ali uma hospitalização de urgência, e ela ficava então entubada e estava inconsciente. E aí então a médica sugeriu para minha prima que ela precisaria ser sedada, mas que essa sedação poderia incorrer na desencarnação, na morte, no óbito. E aí então minha prima ficou com aquele dilema, mas isso é eutanásia? Porque eu não quero eutanásia. E aí então a médica explicou, não é eutanásia, é apenas uma sedação necessária para que ela fique mais confortável. Mas é assim que ela foi sedada, ela acabou desencarnando. Então ficou aquela incógnita, na consciência da minha prima. Ela pediu para que isso não fosse feito, eutanásia, mas que ao mesmo tempo visse a mãe numa situação mais confortável. E aí então, conforme foi orientado pela médica, acabou acontecendo a desencarnação, mas era um estado irreversível que ela vivia também, que ela estava entubada, inconsciente e tudo mais. E agora então a distanásia, que é o terceiro caso, prolongar a vida através de tratamento. Como nós vimos ali anteriormente, no texto, fala aqui que a distanásia é proibida em todos os países. Porque você ficar prolongando a vida de um paciente, trazendo a ele mais sofrimento, é algo que é inadmissível por todos. Então diz aqui para nós, a distanásia é o ato de prolongar o dia da morte de uma pessoa, prolongando com isso a dor e o sofrimento. Assim, a distanásia é considerada uma má prática médica, pois promove uma morte lenta, através de tratamentos considerados fúteis e sem benefícios para a pessoa em fase terminal da vida. Este termo também é conhecido por obstinação terapêutica. Ainda é, infelizmente, muito praticado no Brasil e no mundo devido à falta de conhecimento da população sobre o que é considerado útil ou não para uma pessoa com doença grave e incurável. Para diminuir esse tipo de prática, é necessário compreender que há casos em que a morte é inevitável e que prolongar o processo de morrer apenas promove uma vida sem qualidade, tendo como consequência a morte lenta, aumentando as chances de sofrimento, dor e agonia para o paciente e para a família que acompanha esse processo. Então aqui ele coloca de uma forma bastante objetiva, de uma forma até mesmo discutível, dizendo, por exemplo, que no Brasil isso acontece devido à falta de conhecimento da população sobre o que é considerado útil ou não para uma pessoa com doença grave. E aí, nesse caso, a gente vai pensar qual é exatamente o caso em que a gente pode dizer que um tratamento é útil ou não, quando o médico faz uma indicação e quando tem ali questões emocionais envolvidas. É algo realmente bastante problemático, é um dilema que nós vivenciamos. Então, no caso da eutanásia, que é o mais fácil da gente entender, você antecipar a morte de uma pessoa é algo que já fica bastante claro para nós. Agora, a ortotanásia, você vê alguém que você ama. Se ele se encontra inconsciente, é uma coisa, mas se ele se encontra consciente, embora num estado avançado da doença, em que todos os dias você conversa alguma coisa, e você vai dizer, olha, vamos deixar acontecer naturalmente. Que nós temos aquelas pessoas que dizem, que nós temos famílias que em hospitais, em CTIs, elas dizem assim, olha, pela condição dele, eu prefiro levá-lo para casa para que ele possa desencarnar, para que ele possa morrer em casa. E esse é um caso de ortotanásia, em que as medicações que são ministradas têm o objetivo de trazer o conforto para o paciente,
mas não o prolongamento da vida. Porque hoje a medicina realmente tem muitos recursos, em que você pode prolongar a vida das pessoas por um tempo considerável. Mas a pergunta é, para quê? Por quê? Então esse debate, né, se você prolonga, se você antecipa, se você deixa acontecer naturalmente, é realmente algo que levanta muitas discussões para nós. Então, a partir desses conceitos, nós voltamos aqui agora para o Chico, que vai trazer para nós então esse esclarecimento. Mais uma vez, qual deve ser a postura perante a eutanásia? Estando o corpo físico sendo mantido por instrumentos, o espírito continua ligado a ele ou não? Nesse caso, a gente tem o paciente, então, inconsciente, mantido por aparelhos. Então, você pode desligar os aparelhos ou não? Porque depois vai entrar um outro conceito também, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a questão da doação de órgãos. A gente vai retomar esse tema para facilitar o nosso entendimento. Então aqui, resposta. O Chico diz o seguinte: os profissionais e responsáveis por pacientes que consentem com a prática da eutanásia, imbuída de ideias materialistas, desconhecem a realidade maior quanto à imortalidade do espírito. A morte voluntária é entendida como o fim de todos os sofrimentos, mas trata-se de considerável engano. A fuga de uma situação difícil, como a enfermidade, não resolverá as coisas profundas que a produziram, já que estas se encaixam em nossa consciência, se encontram em nossa consciência. É necessário confiar, antes de tudo, na providência divina, já que tais situações consistem em valiosas lições em processos de depuração do espírito. Os momentos difíceis serão seguidos, mais tarde, por momentos felizes. Deve-se lembrar também que a ciência médica avança todos os dias e que males antes incuráveis hoje recebem tratamento adequado. Além disso, em mais de uma ocasião, já se verificaram casos de cura em pacientes desenganados pelos médicos. Então, a princípio, aqui nessa primeira parte da questão, a gente viu aqui o Chico colocando para nós, né, a respeito do conhecimento médico do início da década de 1970. Nós estamos agora quase 50 anos depois. Quase não, estamos há 50 anos depois. É quase, né? Então tem 49 ponto alguma coisa, né? Então, quase 50 anos depois, nós temos a medicina que teve avanços significativos. Então, doenças que eram incuráveis passaram a ser curadas, métodos que eram ineficazes passaram a ser eficazes para em termos de qualidade de vida do paciente. Agora aqui embaixo, para finalizar. Quanto à outra questão, sobre se o espírito continua ligado ou não ao corpo, respondemos que sim. Os aparelhos conseguem fazer com que o espírito permaneça ligado ao seu corpo por meio de laços do perispírito. Isso ocorre porque eles conseguem superar até certo ponto as descompensações e desarmonias do fluxo vital do organismo causado pela enfermidade. Então, no caso do paciente ainda mantido vivo, há ligação ali. São raros os casos, né? Kardec fala sobre isso, lá no primeiro capítulo, O Passamento, da segunda parte do livro Céu e Inferno, quando ele fala sobre os tipos de desencarnação. Então ele diz que há casos em que pacientes estão tão desmaterializados que o desligamento acontece antes mesmo da morte do corpo físico. Mas aí a gente vai ver pacientes realmente espiritualizados. E aí então a gente olha para o nosso mundo hoje de provas e expiações e pergunta, né, quantas pessoas nós conhecemos que estariam nessa condição de estarem desligados do corpo físico antes mesmo do corpo parar de funcionar. Então, de um modo geral, acontece dessa forma. Essa orientação que os espíritos falam a respeito se o espírito se encontra ligado ou não ligado, se nós podemos antecipar, se nós devemos retardar ou deixar que aconteça com naturalidade, é um debate que nossa sociedade hoje acaba analisando por uma questão prática, por uma questão financeira e por uma questão afetiva. E muitas vezes acabamos desconsiderando as questões espirituais. E a mesma coisa acontece quando nós estudamos lá no outro livro, né, no Pinga Fogo com Chico Xavier, a respeito da cremação. Quando nós tivemos ali várias fontes. Nós tivemos Leon Denis, nós tivemos o Irmão X
E tivemos ali também, né, o Emmanuel. Emmanuel falava em 72 horas. Leon Denis perguntava, mas por que nós temos que antecipar, temos que ter tanta pressa, se para a reencarnação acontece em 9 meses? Que pressa é essa que nós temos? Então eu trouxe para vocês até aquela situação, né, da minha família, em que a gente estava discutindo ali sobre cremação, mas era cremação de ossadas, né, e não cremação de corpos. Portanto, ali era uma questão de higiene, e com cremação de ossadas já gerou na família uma certa polêmica. Aqueles que não conseguiam se desapegar disso tudo. E aí levantou a discussão, quem vai ser cremado, quem não vai ser cremado. E aí então foi observado, né, conversando com o pessoal do crematório, né, nós ligamos para lá para pegar algumas informações, e eles afirmaram que existem refrigeradores, no caso dos crematórios, para manter o corpo durante alguns dias, porque é uma questão religiosa e deve ser respeitada. Então isso também existe nos crematórios, né, nesse pensamento. Então, a recomendação de Emmanuel é 24 horas, mas a gente vê que nem sempre isso acontece, né, seguindo essa regra. Nós tivemos um caso de uma tia que desencarnou à noite, ali no começo da madrugada, quando era 10 horas da manhã, estava sendo cremada. Eis aí o grande drama que nós vivemos, né? O grande dilema na nossa sociedade, que são esses debates a partir de uma visão espírita ou espiritualista, de um modo geral, mas ao mesmo tempo vendo a visão materialista da nossa sociedade, em que nós temos a prática, as questões de praticidade, questões financeiras e questões afetivas, que acabam trazendo para nós essa grande confusão. Andréia colocou sobre o caso da morte cerebral, que eu também separei aqui para vocês, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse tema para aprofundar. Quando nós falamos sobre morte cerebral, sobre doação de órgãos, deixa eu pegar aqui, o Chico foi perguntado para o Chico aqui, né? O que a doutrina espírita pode falar a respeito de doação de órgãos, sabendo-se que o desligamento total do espírito pode às vezes ocorrer em até 24 horas e que para a medicina o tempo é muito importante para a eficácia dos transplantes? O espiritismo é contra ou a favor dos transplantes? A resposta do Chico. O benefício daqueles que necessitam consiste numa das maiores recompensas para o espírito. Desse modo, a doutrina espírita vê com bons olhos a doação de órgãos. Mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimentos aos doadores. A doação de órgãos não é contrária às leis da natureza, porque beneficia. Além disso, é uma oportunidade para que se desenvolvam os conhecimentos científicos, colocando-os a serviço dos vários necessitados. Né? Então, essa é a resposta que foi colocada, não falando para nós aqui a respeito das condições para a doação de órgãos, mas a gente vai aprofundar um pouco mais sobre essa questão. Eu entrei aqui, eu estou com a página do site ABTO, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Então, nós temos aqui algumas perguntas prontas, que diz para nós assim, né, sobre morte encefálica, André, que você colocou aí. Então, ali, morte encefálica. É possível fazer o diagnóstico de morte encefálica apenas com o exame clínico? Posso ter certeza do diagnóstico de morte encefálica? Porque a gente vai aqui, né? Quais são os tipos de doadores? Doador em vida e doador com morte encefálica. Então nós temos aqui, né? Existem dois tipos de doadores de órgãos. O doador em vida e o doador após ser diagnosticado com morte encefálica. O doador em vida precisa ser uma pessoa em boas condições de saúde, estar em condições de doar o órgão ou tecido sem comprometer a própria saúde e aptidões vitais. O candidato a doador deverá realizar uma avaliação médica para afastar a possibilidade de doenças que comprometam a sua saúde e a do receptor. Além disso, deve ser uma pessoa juridicamente capaz, pois a doação só pode ser feita com autorização legal. É o caso, por exemplo, né, da doação de rins. Uma pessoa pode fazer e doar um rim em vida, desde que isso não comprometa a sua saúde. Né?
O fígado também, da mesma forma, também pode ser feita a doação, já que você doa um pedaço do fígado, porque ele tem a capacidade de se regenerar. Doador pós-morte encefálica. A morte encefálica é definida como morte baseada na ausência de todas as funções neurológicas, ou seja, é permanente e irreversível. Após diagnosticado com morte encefálica, a pessoa não tem mais como reviver, e assim todos os outros órgãos ainda funcionam, possibilitando a doação. A morte encefálica só ocorre e é diagnosticada em pacientes hospitalizados que estejam respirando com a ajuda de aparelhos, ou seja, pessoas que morrem fora do hospital não se enquadram nesse tipo de doação, porque aí então há necessidade de biópsias e tudo mais, né? Aqui depois, morte encefálica. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse conceito. Morte encefálica é estabelecida quando temos um paciente com perda completa e irreversível das funções cerebrais. A morte encefálica é permanente e irreversível, né? O Hermes colocou um pouco mais acima a respeito da catalepsia. Então a gente lembra que a catalepsia é um estado em que o indivíduo, hoje com os recursos da ciência, é possível fazer com que seja diagnosticado se ele se encontra vivo ou não. Agora, a catalepsia era muito vista no passado, ou mesmo no presente, onde nós temos ali locais que não têm ali a estrutura médica necessária para fazer esse diagnóstico. E é então na pressa, né, naquela correria toda, as pessoas simplesmente ali olham, né, se está respirando, se não está respirando, se o coração está batendo, se não está batendo, então é detectado ali a morte cerebral. Né? Está sendo gravado assim, Namone. Então, por isso, pessoal, né, é importante a gente ver, acompanhar essa evolução da nossa medicina e também desses diagnósticos. E continua. Não tem como um diagnóstico de morte encefálica ser alarme falso ou confundido com um coma. Uma pessoa que está em coma está médica e legalmente viva, pode respirar sem aparelhos e ou ter atividade cerebral e fluxo sanguíneo no cérebro. Já um paciente diagnosticado com morte encefálica não consegue mais realizar essas funções vitais. Então a pessoa pode ter ali uma dificuldade para respirar, mas hoje os equipamentos conseguem analisar, você faz uma tomografia, um eletroencefalograma cada vez mais precisos, né? E você consegue detectar a atividade cerebral, mesmo numa pessoa com catalepsia. Então essas informações vieram da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Muito bem, agora vamos para a morte cerebral de um modo mais aprofundado. Eu tenho aqui, né, no site da Universidade de São Paulo, usp.br, um artigo de uma revista aqui, né, de Circe Bonatelli, Morto, mas com o coração batendo? Esse é o nome do artigo. Vamos a ele. Rapidamente, só um instantinho. Só estou dando um zoom aqui para facilitar. Muitas pessoas têm dificuldades de entender ou aceitar como alguém pode estar morto, mas com o coração batendo. A morte encefálica é a morte do cérebro e do tronco cerebral. O quadro é irreversível e significa a morte legal do indivíduo. Isso porque as funções vitais controladas pelo cérebro deixam de ser realizadas espontaneamente, provocando o colapso de todos os órgãos em poucos minutos. Com a intervenção de aparelhos, os órgãos continuam ativos por alguns dias, no máximo até uma semana. O quadro de morte encefálica só pode ser confirmado pelo médico após a realização de exames padronizados pela Resolução 1480/97 do Conselho Federal de Medicina. 2 ou mais testes são feitos com intervalos de algumas horas e comprovam a inatividade elétrica e metabólica irreversíveis na cabeça. A situação é diferente da vida vegetativa, quando o sujeito lesionado ainda é capaz de comandar as suas funções vitais e, em muitos casos, despertar. Na morte cerebral, despertar seria o mesmo que ressuscitar.
A equipe médica deve ter o maior cuidado ao esmiuçar tal diagnóstico. Durante uma visita desavisada à UTI, a família está sujeita a ficar muito confusa emocionalmente. Para os leigos, aqui quando ele fala sobre uma visita desavisada, é quando o médico não conversa com a família hoje para poder explicar a situação daquela pessoa. Então ele fala assim, olha, vou visitar meu filho. Você chega lá, o coração dele está batendo, ele está respirando com os aparelhos. Mas aí o médico pode dizer, né, olha, no caso aconteceu morte cerebral, o coração dele continua batendo porque ele está recebendo estímulos, porque a respiração dele continua ativa através dos aparelhos, mas ele não tem mais condições e tudo mais. Então, quando você prepara a família antes, é uma coisa. Quando a família vai e vê o paciente naquele estado, tomando soro, urinando, respirando, o coração batendo, ele está vivo. Né? Então, esse é o objetivo desse artigo. Para os leigos, é impossível diferenciar um corpo em morte cerebral de uma pessoa em sono profundo na cama. Em ambos, o abdômen se move normalmente na respiração, os batimentos cardíacos aparecem no monitor e a urina no recipiente plástico. O morto permanece quente. No entanto, tudo isso é suportado artificialmente para dar condições de tratamento ao sujeito quando ele acaba de chegar ao hospital, sem diagnóstico certo. Depois de verificada a morte cerebral, os aparelhos permanecem ligados enquanto a família é contatada para a doação. Eu acho a morte cerebral muito ingrata. Ela não mata o ser humano, mata apenas a cabeça. É diferente de um infarto, em que a pessoa vai embora por inteiro. Esse é um dos depoimentos presentes na dissertação de mestrado de Edivaldo Leal, enfermeiro da OPO, Organização para a Procura de Órgãos, no Hospital das Clínicas. Há 10 anos ele acompanha a notificação das famílias sobre esse diagnóstico de óbito. Temos a impressão que surgem dois conceitos de morte. Depois da cerebral, muitas famílias não dão o aval para a doação e esperam o coração parar de bater naturalmente, como se a pessoa fosse terminar de morrer. Mas ela não pode morrer pela segunda vez, porque já está morta. Né? Então esse aqui depois ele fala, né, para poder ler um pouco mais sobre esses dilemas éticos na doação de órgão, história de uma doação. Falecido não decide nada. Né? Então esse artigo aqui ele traz para nós essa visão, né, ética, visão médica, né, sobre essas questões. Mais uma vez, a medicina hoje ela tem condições de fazer esse diagnóstico, pelo avanço da tecnologia e pelo avanço das técnicas médicas. Mas a gente lembra, mais uma vez, que nem sempre isso é possível ser verificado. Nessa época de pandemia, por exemplo, em que nós temos ali hospitais superlotados, UTIs e tudo mais, uma pessoa que apresenta ali um diagnóstico de morte, pelo menos clínica, né, é o site da Universidade de São Paulo, Namone. Depois eu coloco para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Aí todo mundo pode depois acessar com calma. Então, há situações em que o diagnóstico pode não ser feito adequadamente, principalmente em épocas tão conturbadas como essa. Mas, de um modo geral, tecnicamente a gente entende que a morte cerebral e a morte troncoencefálica determina realmente a morte do indivíduo. O detalhe curioso, né, que conforme eu fazia pesquisas, eu li alguns artigos espíritas, a morte cerebral na visão do espiritismo. E é muito curioso como esses artigos são muito mais confusos do que esclarecedores. Eu me recordo, por exemplo, como eu já comentei com vocês sobre isso, quando nós tivemos o primeiro Congresso Espírita Brasileiro lá do Maranhão, que aconteceu em São Luís. Né? Então, pessoal, para quem puder adicionar a Namone lá no nosso grupo, por gentileza, pegar o link e colocar aqui para ela. Então, naquele artigo, eu me lembro que o Dr. Alberto Almeida, de quem eu tenho assim, uma grande admiração, ele fez um comentário que eu considerei infeliz. Naquela época do Congresso, se encontrava em franco debate os temas sobre utilização de embriões congelados. E aí ele fez um comentário assim: se liberarmos hoje o uso de embriões congelados, sem ter a certeza se existe espírito ou não vinculado, daqui a pouco a gente está liberando o aborto também. Eu achei isso extremamente infeliz. Porque uma coisa é você
pesquisar sobre o uso de células-tronco em embriões congelados e tudo mais, né? Isso pode até surgir uma certa dúvida a respeito dos embriões, se tem espíritos ou não, que na minha opinião não tem, porque os espíritos não ficam à disposição dos seres dos encarnados para saber se eles vão encarnar ou não. O plano espiritual é mobilizado quando os caminhos estão já ali estruturados e apontados para uma encarnação, mesmo que ela venha a falhar num caso de aborto, mas o processo foi iniciado. Agora, quando você tem embriões congelados num freezer de laboratório, os espíritos ficam presos ali de acordo com a vontade dos técnicos, dos médicos, né? Então, na minha opinião, não tem. Então ele fez esse comentário. E isso fez com que pessoas que eram admiradoras do trabalho dele e concordassem com aquela opinião, confundissem duas coisas completamente diferentes. Então, nesses artigos que eu acabei lendo, levantava essas dúvidas. Olha, você não pode ter certeza se alguém pode ser revertido o caso de uma morte cerebral. Aí nós vimos ali que são exames feitos por profissionais, técnicas que têm ali resoluções do Conselho Federal de Medicina, que mostra que se a pessoa tem ali cientificamente aquele estado de morte cerebral, ele não pode voltar mais. A menos que você espere um milagre, uma ressurreição. Coisa que nem Jesus fez respeitando as leis naturais. Porque o que a gente lembra, né, das histórias do Evangelho, ele despertou pessoas em estado de catalepsia, ele não ressuscitou ninguém. Mas hoje as pessoas esperam esse milagre. E é claro, nós vamos entrar também naquela mesma questão falando sobre eutanásia, distanásia e ortotanásia. Você tem ali questões emocionais, afetivas, profundas envolvidas. E aí você vê, como foi colocado nesse artigo, né? A pessoa batendo, coração batendo, respirando, urinando, o corpo quente, você vai dizer, ele está vivo. E aí então surgem todas essas dúvidas. Então eu vejo muitos artigos que a gente tem que tomar muito cuidado com leitura, porque nós colocamos ali o espiritismo, ideias espíritas, ideias de espíritas, né? Vamos colocar, encaixar no lugar certo. Ideias espíritas são fundamentadas nas bases doutrinárias. Ideias de espíritas são ideias diferentes. E nós vemos nesses artigos ideias de espíritas que geram essa confusão, que geram essas dúvidas todas, se a pessoa está morta ou não está morta, e a medicina vai dizendo, ela já está morta fisicamente. E aí então a gente fica naquele debate, né, qual exatamente a orientação que nós devemos seguir? Devemos confiar naquilo que os espíritos dizem para nós e ao mesmo tempo recusar aquilo que a ciência mostra para nós? Ou devemos confiar apenas na ciência e ignorar aquilo que os espíritos dizem? Então são dúvidas que realmente precisam ser estudadas, debatidas, né? E como nós vimos aqui nesse artigo, que é uma dissertação aqui de mestrado, que nós vimos ali que tudo foi muito bem pesquisado, né? O Hermes colocou, minha filha passou por esse problema, né? Embrião congelado devido à pandemia. Não vingou, decepção da família, né? Uma pena, né? Morte cerebral, o espírito ainda está presente ou não? O espírito pode estar presente por um apego, por uma questão de apego, não mais porque ele se encontra vivo, ligado ao corpo que se encontra vivo. O corpo está morto. Se o espírito está lá ou não, é a mesma questão que a gente vai encontrar. Uma pessoa morreu e você vai mandá-la para o crematório. O espírito está ali presente? Ele pode estar presente, porque ele está se desprendendo. Mas essa presença dele não é permanente, ela é temporária. O Braço colocou, tem vontade de ver em um velório o defunto acordar para ver a cara das pessoas na hora, né? Pois é, Braço, infelizmente a gente não vai conseguir fazer isso porque as leis naturais, elas são ali, né, invioláveis. Elas existem para reger a nossa vida na matéria, né? Então, se ele está encarnado? Não, ele não está mais encarnado. Essa é a questão final que a gente pode colocar, né? Então, a gente viu aqui que nesse trecho, falando sobre morte cerebral, falando sobre eutanásia, distanásia e ortotanásia, falando sobre doação de órgãos, a gente viu como é importante para nós entendermos aquilo que a ciência diz e aquilo que a doutrina espírita diz para nós, e juntando esses dois conhecimentos, a gente vai ter ali certamente uma posição importante. Porque quando nós falamos em detectar morte cerebral, a gente não está discutindo se a medicina concorda ou não com a eutanásia. Essa questão de concordar ou não concordar com a eutanásia entra no campo da bioética, entra nas questões pessoais, de crenças individuais, de cada profissional e de cada família.
Agora, no caso da morte cerebral e troncoencefálica, é uma questão científica. Ninguém ressuscita de uma morte cerebral de troncoencefálico. A ciência diz isso. Se acontecer, nós teremos certamente ali um milagre. Para finalizarmos aqui, deixa eu pegar aqui também. Deixa eu ver o que eu separei. Eu tinha aqui colocado um terceiro artigo, só para ficar aqui no jeito para nós, caso precisasse, mas vale a pena, né? Então vamos de novo aqui. Para a gente falar também aqui no site tuasaude.com, Dr. Arthur Frazão, clínico geral, o que é morte cerebral, sintomas e causas possíveis. Só para a gente poder complementar e reforçar aqui esse tema, né? Porque a gente vai entrar depois em evangelização, e aí a gente vai precisar de mais tempo, então a gente vai deixar para a semana que vem. A morte cerebral é a incapacidade do cérebro de manter as funções vitais do organismo, como o paciente respirar sozinho, por exemplo. Um paciente é diagnosticado com morte cerebral quando ele apresenta sintomas como ausência total de reflexos, sendo mantido vivo, entre aspas, somente com a ajuda de aparelhos, e é nesse momento que se pode fazer a doação de órgãos, se for possível. Além de promover o transplante de órgãos em caso de morte cerebral, os familiares podem se despedir do paciente e pode trazer algum conforto. No entanto, crianças, idosos e pessoas com problemas de coração ou que não podem se emocionar não devem entrar em contato com esse paciente. O que pode causar morte cerebral? A morte cerebral pode ser causada por inúmeras causas, como, por exemplo, traumatismo craniano, falta de oxigênio no cérebro, parada cardíaca, derrame, que é o nosso conhecido AVC, inchaço no cérebro, aumento de pressão intracraniana, tumores, overdose, falta de glicose no sangue. Estas e outras causas levam ao aumento do tamanho do cérebro, edema cerebral, que, associado à impossibilidade de expansão devido ao crânio, leva à compressão, à diminuição da atividade cerebral e a danos irreversíveis no sistema nervoso central. Isso a gente lembra, né, que as células nervosas elas não podem ser regeneradas. É o único tipo de célula do nosso corpo que não se regenera. Do contrário, nós teríamos, né, rapidamente ali a cura, né, para aneurisma cerebral, para aneurisma vascular cerebral, nós teríamos ali para o mal de Parkinson, lesões na medula, dentre outras situações. Como nós não temos, então, isso mostra realmente a incapacidade de regeneração. Como saber se é morte cerebral? Os sinais que indicam que se trata de uma morte cerebral e que a pessoa não irá se recuperar são ausência de respiração, ausência de dor a estímulos, como picar uma agulha no corpo ou mesmo dentro dos olhos do paciente, pupilas não reagentes, não deve haver hipotermia ou hipotensão, não deve haver hipotermia e hipotensão, deve mostrar ausência de sinais. Contudo, se a pessoa estiver ligada a aparelhos, eles podem manter sua respiração e seus batimentos cardíacos, mas as pupilas não serão reagentes e este será um indício de morte cerebral. O diagnóstico deve ser feito por 2 médicos diferentes, em 2 dias diferentes, mediante a observação dos sintomas acima citados para não haver margem de erros. Quanto tempo dura a morte cerebral? O paciente em morte cerebral pode ser mantido vivo enquanto os aparelhos estiverem ligados. No momento em que os aparelhos são desligados, o paciente é verdadeiramente dito como morto. E, nesse caso, desligar os aparelhos não é considerado eutanásia, pois o paciente não tem chances de sobreviver. Paciente nesse sentido corpo, né? O paciente pode ser mantido vivo, entre aspas, através dos aparelhos por quanto tempo a família desejar, embora só seja desejado que o paciente seja mantido nesse estado por algum tempo, se ele for doador de órgãos, para garantir a retirada dos órgãos para posterior transplante em outro paciente, né? Então, mas no outro artigo que nós vimos, né, ele fica no máximo 1 semana, né, Andréia? Aí nós precisaríamos ali de uma informação mais precisa, porque realmente eu não sei informar sobre essa condição real. Quanto tempo aquele corpo fica, né? Então, assim, são 2 artigos que trazem informações, mas nesse final traz para nós aqui essa pequena dúvida
a esse respeito, né? Então, deixa eu ver mais aqui. Pegamos esse daqui, pegamos esse também. Muito bem. O próximo artigo aqui que nós vamos estudar, né, de uma forma ou outra, é difícil, né? O que facilita para nós o desapego e o menor sofrimento para essa questão é o entendimento da desencarnação, como a doutrina espírita passa para nós. Né? Não é o caso, por exemplo, de você se tornar menos sensível ou de você ignorar essa questão de respeito à vida, mas o entendimento que nós temos da doutrina faz realmente com que nós reconheçamos aquela condição, entendamos a imortalidade do espírito e entendamos também a continuidade da vida após a morte do corpo físico. Porque a morte do corpo físico ela pode se dar de uma forma abrupta, num acidente, por exemplo, mas no caso de uma pessoa que se encontra hospitalizada e ela apresenta morte cerebral por aqueles sintomas que foram apresentados. E ao mesmo tempo, né, nós temos ali o paciente naquela condição de adormecimento, então fica realmente muito difícil você separar as questões emocionais dessas questões que são do nosso entendimento ainda leigo, né? André colocou, né, mas se a família não partilha desse entendimento, vai ser um transtorno para todos, né? E aí, nesse caso, André, a gente já entra num outro ponto fundamental, que é a questão das provas e das expiações de cada família, de cada indivíduo. Porque a falta de entendimento, a falta de crença e o desinteresse em compreender a espiritualidade, a nossa espiritualidade, vai fazer com que nós criemos para nós mesmos sofrimentos voluntários. Porque eu poderia ter esse entendimento, mas eu me recuso. E, portanto, eu crio para mim e crio para as pessoas próximas a mim esse medo, esse transtorno todo. É exatamente ali, de um modo bem simplificado, aquilo que eu passei para vocês sobre essa experiência pessoal que nós estamos aqui vivendo, né, dessa questão da cremação das ossadas. Para nós aqui em casa é absolutamente normal, rápido, prático e desejável. Mas quando a gente conversa com outros familiares, eles pensam, eu tenho muita pena de tirar de lá. Então, na verdade, eles querem manter aquele espaço, manter aquelas ossadas e ficar lamentando a morte daqueles que se foram. Então, na verdade, nós criamos para nós mesmos situações dolorosas por nos recusarmos a entender a realidade espiritual. E aí é uma questão de medo, uma questão de descrença, uma visão materialista, uma questão de sensibilidade de cada um, mas são provas que nós criamos. Eu não precisava passar por esse sofrimento se eu tivesse esse entendimento a respeito da morte física e da desencarnação do espírito. Mas como eu me recuso, eu mesmo crio esse sofrimento para mim. É uma opção. André colocou, né, já passei por todos os tipos, né, 4 dias, 8 meses, 1 ano e meio, e morte cerebral, né, dói de qualquer jeito, né, sem dúvida nenhuma é algo que realmente nos sensibiliza. Mas o papel da doutrina espírita, que é trazer o Consolador prometido, para nós vem exatamente aliviar essa dor, sabendo que a partida de um espírito é, na verdade, para ele o início de uma nova jornada, e que, de acordo com aquilo que ele vivenciou nas suas experiências pessoais, vai fazer com que ele tenha uma vida equilibrada ou a necessidade de reajustes do plano espiritual. Mas da nossa parte nós compreendemos a imortalidade. O Hermes colocou, né, uma tia da Edith estava nas últimas, né, os médicos diziam que nada mais podiam fazer, era questão de tempo. Ela, a tia, não dormia com medo de morrer. Fizemos uma oração e voltamos para Porto Alegre. 2 dias depois, ela desencarnou. O medo de desencarnar prendia na Terra. E acontece mesmo. Né? Tanto o medo da família, como o medo do próprio paciente. São vários os motivos que trazem para nós esse prolongamento dos nossos sofrimentos. A Angelina trouxe para nós, né? O problema do ser que está no mundo de vocês e desconhece a que estão nela. No mundo dos espíritos há uma preocupação, que todos podem conhecer, mas ao encarnar o véu da matéria não permite que seja lembrado. Alguns excepção. Se todos os espíritos que procurassem entender por que foram enviados, tornar-se-ia melhor a compreensão de estar na Terra para saírem melhores. Né? Então a Angelina trouxe para nós
essa mensagem, né? Quem trouxe para nós, Angelina? Temos o autor, é o nosso bom e velho e querido amigo do bem. Então, quer dizer, como é colocado para nós aqui, né? Então, vamos só fazer aqui a interpretação dessa mensagem, né? Que mostra para nós assim, né? A dificuldade que nós temos aqui no nosso mundo é entendermos o nosso objetivo, do porquê estarmos aqui. Então, no mundo espiritual, como ele coloca para nós, há essa preparação, que a gente vai conhecer, né, todos os caminhos, todos os percursos que nós vamos fazer para poder trabalhar pela nossa evolução. Mas quando nós estamos aqui, nós acabamos nos esquecendo de tudo isso, e alguns ali têm essa percepção, têm essa facilidade de entendimento. Então, se todos nós procurássemos entender do porquê nós estamos aqui, certamente todas as nossas ações, do início da jornada, do meio e do final, seria para nós tudo muito mais fácil, não apenas por uma questão pessoal, mas por uma questão familiar e até por uma questão social. Esse entendimento dos nossos postos aqui no mundo faria com que nós revolucionássemos o mundo que nós vivemos, aqui o mundo que nós vivemos. E a Angelina finalizou, né? O estar na Terra é uma oportunidade de saírem melhores. Então, amigo do bem trazendo para nós. Vou ler, professor. Então, trazendo para nós, muito obrigado pelo esclarecimento, pela lembrança, né, desse propósito de nós estarmos aqui. E felizes de nós, né, que temos essa oportunidade de estudarmos, oportunidade de refletirmos, de aprofundarmos um pouco mais esse nosso entendimento. E, inevitavelmente, todos nós passaremos por essas experiências. Né? Por uma ou por outra, todos nós estaremos sujeitos a ela. Então, eis aí, né, esse nosso conteúdo de hoje, meus amigos. Finalizando por aqui o nosso trabalho. O nosso próximo encontro, então, nós falaremos sobre evangelização e depois sobre evolução. Evangelização, nós teremos ali alguns artigos, algumas mensagens interessantes para reforçar, né, essa ideia da evangelização. Né? E depois da evolução, nós temos ali 6 perguntas relacionadas com esse tema. E a gente falará aqui sobre